há uma palavra no meu coração, eu sinto aquela carga profética. O que eu quero falar não se prende necessariamente apenas ao pós-pandemia, ao que vem depois, porque é um princípio atemporal. Serve para todo mundo, em todos os lugares e épocas. Mas eu sinto essa carga profética de que, de alguma forma, é o que Deus quer produzir na vida dessas igrejas que caminham juntas. Na verdade, eu compartilhei essa palavra poucas vezes. Esse é o tipo de conversa que normalmente eu prefiro ter como um pastor dentro da minha estrutura, com a minha liderança. Mas em apenas poucas situações eu senti o direcionamento de Deus de compartilhar isso e me sinto dirigido a repartir esse princípio com vocês. O texto base, o ponto de partida no qual eu quero estabelecer o trilho da nossa reflexão juntos aqui, é Lucas, capítulo 9, versículos 49 e 50. Eu vou ler em duas versões. Primeiro na Almeida atualizada e depois na paráfrase a mensagem. O texto diz assim: falou João e disse: Mestre, vimos certo homem que em teu nome expelia demônios e lhe o proibimos, porque não segue conosco. Mas Jesus lhe disse: não proibais, pois quem não é contra vós outros é por vós. Agora eu quero ler na mensagem. Então João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem usando o teu nome para expulsar demônios e o impedimos porque ele não é do nosso grupo. Jesus reprovou-os: não o impeçam. Se ele não é inimigo, é aliado. Eu quero tomar a combinação dessas duas versões que falam basicamente a mesma coisa, com uma pequena variação aí de palavras e sinônimos. E o tema da mensagem que eu quero compartilhar com vocês é andando juntos. O episódio que nós temos aqui é de João, um dos discípulos de Jesus, dizendo: Senhor, nós vimos uma pessoa, um homem, que ele estava usando o teu nome para expulsar demônios. Então, em primeiro lugar, João está se referindo a uma pessoa que de alguma forma viu Jesus exercendo autoridade sobre os demônios, deve ter percebido que Jesus comissionou seus discípulos a fazerem a mesma coisa e de alguma forma podemos dizer que ele fez alguma espécie de laboratório e estava tendo resultado. Ele diz: nós vimos um homem usando o teu nome para expulsar demônios. Não é apenas tentando expulsar, mas diz que estava expulsando, estava tendo resultados. No entanto, João, falando meio que em nome daquele grupo responsável pelo controle de qualidade do reino de Deus, diz: nós o impedimos. Por que que ele alega ter proibido? Ele diz: porque ele não segue conosco. Ele não anda com a gente. Ele não é do nosso grupo. E ao declarar essa mensagem, João, que talvez esperasse Jesus olhar para ele, elogiar a proatividade, a iniciativa, João, na verdade, recebe de Jesus uma reprimenda. Jesus diz: não proibais. E o conceito apresentado por Jesus é: pois quem não é contra vocês é por vocês, a favor de vocês. Ou, como essa paráfrase que citamos de A Mensagem diz: se não é inimigo, é aliado. Se não está jogando contra, está no mesmo time. E é em cima dessa conversa de João com Jesus, a alegação de João, a justificativa da sua proibição, a resposta que Jesus dá e o argumento de Jesus para dizer não deveriam ter proibido, é que tem me levado ao seguinte questionamento: o que significa andar juntos? O argumento de João é: nós proibimos o cara porque ele não caminha conosco, ele não anda com a gente, ele não é do grupo, ele não é da patota. Na cabeça de João, andar junto era o elemento presencial, proximidade geográfica. No entanto, Jesus tem uma abordagem completamente diferente para andar junto. Na verdade, Jesus está analisando a questão de propósitos. Ele diz: o homem está na contramão do propósito ou está a favor? Porque se ele não é contra vocês, ele é a favor de vocês. Em outras palavras, Jesus está dizendo que andar junto não se mede pela proximidade geográfica, mas pelo alinhamento de propósito. E acredito que isso é algo muito, muito importante para que a gente possa, de fato, entender. A ideia do alinhamento de propósito, pode ser vista em Amós 3:3, onde Deus questiona: como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Andar junto não é apenas a disposição de estar próximo, de caminhar lado a lado, mas tem que ter algo mais, tem que ter alinhamento de coração, tem que ter concordância, e nós precisamos entender essas verdades. Me lembro de uma experiência anos atrás, no início da nossa igreja aqui em Curitiba, onde numa noite Deus falou comigo por meio de um sonho. Naquele sonho era repetida várias vezes essa palavra de advertência sobre algo que eu precisava dar atenção na igreja, e a palavra era aliança frágil. Isso era repetido várias vezes no sonho: aliança frágil.
e me recordo que pela manhã ao acordar com essa frase ainda na minha cabeça, aliança frágil, a primeira coisa que eu lembrei foi daquele texto do livro do profeta Daniel, onde fala dos reis, interpretado pelos 10 dedos no pé daquela estátua, vista no sonho por Nabucodonosor e interpretada por Daniel, que recebe de Deus a revelação. A Bíblia diz que os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. E a Bíblia diz que assim como o ferro com o barro não dá liga, a união daqueles 10 reis seria uma aliança frágil. E naquele momento, Deus falava ao meu coração dizendo que o propósito da aliança é justamente era algo forte e não frágil. Mas muitas vezes nós construímos coisas que têm o conceito de aliança, mas não têm a força que ela deveria manifestar. Elas carregam uma fragilidade que é completamente contrária ao conceito. O que me faz acreditar, seja em situações como essa que podemos vivenciar na igreja ou na interpretação de João, que muitas vezes o nosso problema começa com um entendimento equivocado do que é andar juntos. Então, eu gostaria de compartilhar essa palavra, dividindo ela em 3 tópicos bem distintos. No primeiro, eu gostaria que a gente pudesse repensar unidade, tentar entender o que é unidade na perspectiva bíblica. Em segundo lugar, que a gente voltasse a esse questionamento a partir do entendimento bíblico de unidade, o que é andar junto, para somente então trabalhar, dentro da proposta bíblica o que é lidar com diferenças tanto de linguagem como de propósito. Mas vamos começar então pelo primeiro aspecto, de entender unidade. Nós precisamos compreender que na visão bíblica, unidade não é uniformidade, são 2 coisas completamente distintas. Então, por exemplo, em primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, dos versículos 14 até o 20, Paulo explora a ideia de que coletivamente nós somos um só corpo, o corpo de Cristo, isso é unidade. Mas dentro da unidade de todos os membros que juntos compõem algo maior, e acredito que esse é o conceito que eu e você precisamos entender. Unidade não é o ajuntamento dos iguais. Unidade é o ajuntamento dos diferentes que constroem juntos com as suas diferenças, mas alinhados no mesmo propósito, algo maior do que eles mesmos. Então Paulo começa a mostrar que cada membro do corpo tem uma função diferente. Logo, eles não são uniformes, não há uniformidade. Mas a soma dessas diferenças, com o propósito de que algo maior, o corpo, se mova em conjunto, leva eles a funcionarem de modo harmônico. E acredito que isso é uma definição de unidade que nós precisamos ter. Algumas ideias na Bíblia onde nós percebemos que as diferenças deveriam complementar e não dividir. Por exemplo, no livro de Provérbios, no capítulo 11 e no versículo 14, nós lemos a seguinte afirmação: não havendo sábia direção cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Por que há segurança na multidão de conselheiros? Porque todo mundo está pensando a mesma coisa. Se todo mundo pensasse a mesma coisa, não havia necessidade de uma multidão de conselheiros. Mas porque a diversidade na forma de pensar, a soma das diferenças, nos dá uma segurança muito maior de que ângulos, perspectivas, abordagens diferentes de um mesmo assunto possam estar sendo vistas e equilibradas num consenso entre as diferenças. Logo, nós precisamos enxergar essa perspectiva bíblica de que unidade não é uniformidade, não é simplesmente anularmos as nossas diferenças e tentarmos ser todo mundo iguais, mas é com as nossas diferenças nos alinharmos num propósito que é maior do que a gente, que tem a ver com a soma das nossas diferenças. Então, nós nos movemos numa única direção. Acredito, obviamente, que Deus nos fez como seres distintos. Nenhum de nós é necessariamente igual ao outro. Essa diferença não se mede apenas por uma digital única e singular, pela íris do olho, elementos de identificação de cada um de nós que não se repetem. Nós precisamos entender que Deus nos deu talentos, perspectivas, personalidades, temperamentos, Algumas coisas não podemos nem culpar Deus pela diferença, atribuir a Ele a responsabilidade. Nós, às vezes, em alguns desses elementos, somos os únicos responsáveis, mas Deus, num pacote geral, nos permitiu ser assim diferentes. No entanto, Ele propõe que a gente possa se mover numa única direção. Então é muito importante que a gente entenda o que é a unidade e que a gente entenda não só o que é a unidade, mas o poder que ela tem, aonde ela pode nos levar.
A palavra de Deus nos diz no livro de Gênesis, lá no capítulo 11, quando nós temos o episódio daquela tentativa de construção, que não foi complementada, da Torre de Babel, que Deus desceu para vir aquilo. E são palavras de Deus, que o próprio Senhor, ao averiguar a situação, ele profere. Ele diz, eis que o povo é um só e fala uma só língua. Deus diz, de hoje em diante não haverá limites para aquilo que eles intentarem fazer. Agora observe, esse povo estava se movendo contrário ao propósito de Deus. A ordem de Deus, desde o início, ao abençoar o homem, a humanidade, era que vocês povoem a terra, que vocês se multipliquem, que vocês se espalhem. No entanto, o posicionamento deles depois do dilúvio era, nós não vamos nos espalhar, nós vamos nos unir, nós vamos nos agregar num lugar só, nós vamos fazer para nós um nome. Eles estavam mais preocupados consigo mesmo do que com aquilo que Deus tinha. No entanto, apesar de contrários ao propósito de Deus, porque eles eram um só povo e falavam uma só língua, eles estavam realmente numa unidade e harmonia profunda. O próprio Deus diz, não haverá limites para eles. Significa que a unidade tem o poder de remover limites que estão diante de nós. Agora, se uma unidade contrária ao propósito de Deus já remove limites, eu e você precisamos nos questionar o que uma unidade dentro do propósito de Deus pode produzir. Nós podemos sim imaginar que Deus pode nos levar a um padrão de resultados, de um nível de construção e edificação completamente sobrenatural, muito além da nossa capacidade, muito além da nossa habilidade, muito além das nossas forças. No entanto, nós não chegaremos nesse lugar se não entendermos o que é unidade. E unidade, repito, não é uniformidade. É Deus conseguindo trabalhar essa soma de diferenças. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu consigo perceber que quando falamos da igreja como só corpo, é lógico que a Bíblia está falando da igreja mística, todo o corpo de Cristo, a soma de todos os crentes em toda a terra. Mas, ao mesmo tempo, Deus consegue separar esse elemento da igreja dentro da questão da localidade. No livro do Apocalipse, por exemplo, nós temos cartas a 7 igrejas distintas da Ásia. E que cada uma delas, embora todas elas compõem o corpo místico de Cristo em toda a terra, mas para cada uma delas ele tem palavras específicas, ele traz direcionamentos muito específicos. E quando a gente começa a entender esse aspecto, nós podemos falar a respeito de unidade, não apenas no sentido global, mas nós precisamos entender isso também dentro do sentido local. Acredito que Deus quer que dentro das estruturas de uma igreja local, de um ministério que compõe uma aliança de várias igrejas, que a gente possa ter esse entendimento e que a gente possa ter essa prática. Então, com isso em mente, entendendo um pouco da base do fundamento do que é a unidade, que não se trata de anulação de nada que seja pessoal em termos de identidade, mas se trata de um esforço de colocar nossas diferenças juntas de tal forma que aquilo que é maior do que nós possa ser construído dentro de uma unidade de propósito, não do jeito de ser. Então, podemos falar disso dentro de uma família. Durante muitos anos, aqui em casa, principalmente quando meus filhos eram menores, hoje os dois já chegaram à fase adulta, estão morando fora de casa, mas eu me lembro principalmente quando eles eram mais novos, em que a segunda-feira era o nosso dia de família, dia do descanso pastoral. Então, obviamente, eles tinham aula pela manhã, mas quando voltavam à tarde, nós já desencadeávamos uma série de programações da família. E normalmente, a gente costumava, no fim da tarde, o começo da noite, sair ou para algum passeio, para algum entretenimento, e a gente aproveitava para comer fora. E eu me lembro de um dia desses, quando já dentro do carro, saindo, eu me dei conta que eu não sabia para onde ia, porque a gente não tinha planejado para onde ia. Era algo tão comum aquela coisa de sair, que no piloto automático a gente foi se organizando, e eu já estava saindo com o carro e alguém perguntou, e onde nós vamos comer hoje? Eu falei, eu sei lá, agora que eu parei para pensar que a gente não combinou isso. Mas enquanto tirava o carro da garagem, eu lembro que eu perguntei, e aí, o que vocês gostariam de comer? E eu lembro que Israel, meu filho, foi o primeiro, ele saiu na frente. Por mim, a gente iria naquela lanchonete tal para comer o lanche tal. Falei, puxa, é uma boa sugestão. Virei para a Alissa, minha filha, e falei, e você, minha filha? O que você gostaria de comer? Ela disse, não. E eu, por mim, iria naquele outro lugar para comer tal coisa. E eu lembro que ele disse, bom, agora nós temos um impasse, cada um quer uma coisa. E eu lembro que eu me virei para minha esposa, a Kelly, e falei, amor,
o que você gostaria de comer? Eu esperava dela, sem ter comunicado isso, uma espécie de voto Minerva, que ela desse a inclinação. E, de repente, eu percebo que ela dá uma terceira opção. Ela diz, por mim, eu iria naquele outro lugar para comer esse outro prato. E eu vi que a gente tinha um impasse. De repente, eles olham para mim e dizem, pai, e você? Nessa hora, quando eu vi cada um defendendo o que queria comer, em vez de me preocupar em simplesmente desempatar, eu falei, por mim, eu iria naquele outro lugar comer isso. E nós éramos 4 pessoas que vivemos juntos, temos um bom convívio, mas não havia um consenso, nem sobre onde e nem sobre o que comer. E eu lembro que eu falei, bom, não dá para a gente fazer um tour nos 4 lugares para cada um comer o seu. Então nós vamos ter que chegar a um consenso de que lugar a gente pode ir. Eu lembro que nessa hora meu filho falou, eu falei primeiro, como quem diz, eu é que tenho que ganhar. Eu falei, olha, pela sua má educação, de sequer ter respeitado sua mãe e sua irmã e ter usado de gentileza com eles, você já ficou por último. Mas eu lembro que eu falei o seguinte, a gente pode fazer o seguinte, nós podemos ir hoje num lugar e nas próximas semanas no outro, e nós vamos fazer a trajetória toda. Mas quando eu vi que o Israel saiu na frente, querendo já atropelar e garantir o dele, e coloquei ele por último, a Lissa já logo tentou, então eu falei, quer saber? Hoje nós vamos num 5º lugar completamente aleatório, e a partir de semana que vem, nós vamos decidir a ordem desses lugares que nós vamos comer pelas próximas 4 semanas depois de hoje. Era para ser algo simples, não era? Sim, mas porque somos seres diferentes, com gostos, vontades, né? Porque somos tão distintos, não dá para esperar que haja unanimidade em nada, não pelo menos de forma espontânea. E é justamente nessa dificuldade que nós precisamos compreender o desafio que temos de construir esse verdadeiro andar juntos. Mas eu vou falar sobre como driblar essas dificuldades, né, de linguagem, de alinhamento para propósito depois. Constatado esse desafio, depois de reconhecer o que é a verdadeira unidade, eu gostaria que nós começássemos, então, tentando entender o que é andar junto. Então, voltando ao nosso texto inicial, na cabeça de João, andar junto é aquele time que caminha junto, literalmente, proximidade, geograficamente falando, né, estão próximos, são partes do mesmo time, da mesma equipe. Agora, quando eu olho para as Escrituras, eu percebo que a definição do andar junto é gente que está junto, nem sempre em termos de proximidade, mas com certeza na visão e no propósito. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12 e no versículo 18, o apóstolo Paulo diz assim, roguei a Tito e enviei com ele outro irmão. Pergunta que Paulo faz, porventura Tito vos explorou? Acaso não temos andado no mesmo espírito? Não seguimos nas mesmas pisadas? Nem sempre Tito estava, geograficamente falando, junto com Paulo. Até aqui ele está falando de ter enviado Tito para outro lugar sozinho. E ele envia Tito como uma espécie de substituto e representante seu, justamente porque ele não pode ir. Mas Paulo está garantindo que, mesmo à distância, ele sabia que Tito estaria andando no mesmo espírito e seguindo nas mesmas pegadas. Então a definição bíblica de andar junto não é apenas proximidade, é a reprodução de um coração e de um propósito. Existe gente que está junto sem necessariamente andar junto. Em Gálatas, no capítulo 2, nos versículos 9 e 10, nós vemos o apóstolo Paulo falando que depois de ter subido a Jerusalém, de ter exposto a revelação que ele recebeu, o evangelho que ele pregava aos gentios, ele mesmo fala de nunca ter encontrado, né, todos os apóstolos. Ele diz, tive uma certa ocasião com Tiago, tive com Pedro só 15 dias, mas aqui nessa reunião, apesar de nunca ter tido convívio com eles, o texto diz assim, Gálatas 2, 9 e 10, e quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas, que é o termo aramaico para Pedro, e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Então eles não só não estavam juntos, como trabalhariam em ambientes separados, com públicos completamente distintos, mas a Bíblia diz, eles nos deram a destra da comunhão. E no versículo 10 nós lemos, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Então Paulo está dizendo, a gente nunca
andou junto no sentido físico, tivemos poucos encontros, seguimos cada um para um lado, mas havia uma definição clara de propósito. E naquilo que não dizia respeito às diferenças de público e de ênfase, com cada um trabalhando, um para circuncisão, o outro para um apostolado para incircuncisão, ele diz, nisso nós temos que estar alinhados, se lembrem dos pobres. Ele diz, e eu procurei fazer. Estou dizendo isso porque muitas vezes nós temos pessoas que estão anos dentro da igreja ou dentro de uma equipe, mas não estão alinhadas em termos de coração e propósito como deveria. Nós temos outras pessoas que já não caminham tão perto geograficamente falando, mas estão muito alinhadas. Então, um exemplo, né? Nós temos uma das nossas igrejas lá em Juazeiro, Bahia. O pastor de lá, de toda a equipe que nós temos, é o que menos tem caminhado junto em termos de proximidade. Né? Já nos visitou muitas vezes, uma vez ele ficou quase um mês na minha casa, antes de começar a igreja lá, a gente tentando produzir alinhamento, mas é uma das pessoas mais alinhadas com a minha visão, não apenas com o que eu prego e ensino, mas com o coração e a visão que nós temos para a igreja. Porque ele nunca deixou de ouvir uma mensagem minha, mesmo à distância. Aliás, a maioria delas ele ouviu 4 ou 5 vezes. Né? Ele me ligava quase que semanalmente no início para tirar dúvidas não só da visão da igreja, mas de aspectos bíblicos, doutrinários. Então, nós podemos ter pessoas que não estão geograficamente tão perto e estão bem alinhadas. Agora, é possível ter gente que anda junto, no sentido de proximidade, sem estar junto. Então, um exemplo que nós podemos dar está lá em Marcos, Evangelho de Marcos, no capítulo 14 e no versículo 10, que diz o seguinte, Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Esse camarada estava perto de Jesus? Sim. Andava junto naquela argumentação de João? Sim. Né? No entanto, o texto diz aqui, verso 11, eles ouvindo, alegraram-se e lhe prometeram dinheiro. E nesse meio tempo buscava ele uma boa ocasião para o entregar. O texto aqui está falando dele entregar Jesus. Então, tem gente que anda junto sem estar junto. Tem gente que não anda junto no sentido de proximidade, mas está junto. E nós podemos ainda destacar, quando olhamos a perspectiva bíblica, que tem gente que até pode estar junto, mas não nos representa. Um exemplo bíblico disso, Atos capítulo 15 nos mostra uma grande confusão que começa na igreja de Antioquia e termina com um verdadeiro concílio dos apóstolos, né, e presbíteros em Jerusalém para resolver a questão. Porque alguns saíram da igreja de Jerusalém, foram lá em Antioquia, para começar a dizer aos gentios convertidos que se eles não se circuncidassem segundo a lei de Moisés, eles não poderiam ser salvos. A Bíblia diz que Paulo e Barnabé tiveram um embate, né, uma confusão foi gerada com aquilo, e no fim o assunto é levado para que toda a liderança se reúna para emitir um posicionamento a respeito daquela questão. Depois do concílio de Jerusalém, na hora de chegar finalmente à conclusão, a declaração foi essa, Atos 15, 24. Visto sabemos que alguns de entre nós, alguns manuscritos constam que saíram, nem todos, alguns de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma, pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros com os amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E daí eles dizem, enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também essas coisas. Em outras palavras, Judas e Silas nos representam. Eles estão indo levar o acordo e o consenso de um alinhamento que nós temos. Agora, esses que saíram daqui, que alegam ser parte daqui, que andam conosco, eles não nos representam. E nós precisamos ter esse nível de entendimento pela palavra de Deus. Andar junto não é só ser parte de uma igreja ou de uma equipe ministerial. Nós precisamos entender a importância de alinhamento. Gente, de vez em quando eu vejo líderes que eles têm algo a seu favor. O que eles têm a seu favor? Iniciativa, eles têm proatividade, eles têm a disposição de fazer, eles têm aquele espírito realizador, produtivo, mas muitas vezes estão caminhando por conta própria. Um exemplo disso, a palavra de Deus nos mostra, né, Jonatas. Nós precisamos lembrar que, embora a Bíblia fale que Deus rejeitou Saul, quem na verdade foi rejeitado foi a linhagem de Saul e a sua continuação. Por quê? Estevão nos dá uma informação em Atos capítulo 7 interessante. Nós lemos no Velho Testamento que Davi reinou 40 anos, que Salomão reinou 40 anos, mas o Velho Testamento não nos informa quanto tempo Saul reinou. Quem nos dá essa informação no Novo Testamento
Estevão, na sua pregação em Atos 7, e ele diz que Saul reinou 40 anos. Ou seja, ele reinou a mesma coisa que Davi e Salomão. Na verdade, quando Deus o rejeitou, a palavra que Samuel traz é: o Senhor teria confirmado seu reino para sempre. Isso não significa que o cara ia virar imortal, né, e tá reinando até hoje, mas Deus estava falando de continuidade. Agora, muitas vezes, o que eu e você perdemos de vista é que Jonatas era um verdadeiro herói. Quando Saul fala de matá-lo porque ele quebrou um princípio, quando eles estão em guerra com os filisteus, Saul lança uma palavra dizendo: se alguém comer hoje, antes do final dessa guerra, eu estou jurando essa pessoa de morte, vai morrer. Agora, a Bíblia diz que Jonatas não estava lá quando ele falou isso. E porque não estava lá e não sabia, ele pega um favo de mel. E quando ele come, os olhos dele se aclararam. É lógico que ele encontrou energia. Nós estamos falando de uma batalha que dependia de esforço físico. E as pessoas o advertem, dizendo: não, seu pai proibiu. Ele não apenas, né, não tem o posicionamento humilde de só dizer eu não sabia, mas ele diz: se todo mundo tivesse comendo, nossa vitória seria maior. Ele ainda tem um posicionamento contrário ao do pai. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes nós nos concentramos só no erro de Saul. É lógico que nós temos na Bíblia um registro de Saul errando e Deus dizendo: não posso contar com você. Mas muitas vezes nós não percebemos que Jonatas tinha um comportamento, às vezes, parecido com o de Saul. Saul não tinha esse coração de seguir as regras, o princípio, a voz de comando, e nós vemos uma reprodução disso, não é no DNA, mas no comportamento aprendido de Jonatas. Muitas vezes nós não conseguimos entender o peso que isso tem. Por exemplo, quando no final das contas eles não conseguem vitória plena sobre o inimigo, Saul chama o povo e diz: nós vamos consultar o Senhor e nós vamos ver quem quebrou o compromisso que eu disse que não deveria ser quebrado. E quando eles buscam direção de Deus, na hora de discutir se foi o povo ou a realeza, Deus direciona e diz: o problema está aí na família real. No final das contas, chega um momento onde Saul lança sortes entre ele e Jonatas e Deus aponta que foi Jonatas que era o culpado. Ele diz o que aconteceu. Jonatas diz: o senhor deu a ordem, eu não estava lá, eu não ouvi, eu não sabia, eu comi. E Saul diz: você vai morrer. Mas aí o povo se posiciona e diz: não, não, ele é o nosso herói, foi por causa dele o livramento, conseguiram livrá-lo das mãos de Saul. Agora, preste atenção, quem revelou o culpado? Não foi Saul, foi Deus. Deus estava dizendo o quê? Deus está dizendo: eu estou sentenciando Jonatas como culpado. Saul fica com medo do povo, porque exercia aquele tipo de liderança que quer agradar todo mundo, que quer popularidade, e acabou não fazendo nem o que ele empenhou a sua palavra e nem o que Deus mostrou ter sido o problema. Só que o que eu e você não paramos para pensar: mas Jonatas não ouviu porque não estava lá. Exatamente esse era o problema. Porque ele não estava lá na hora que a voz de comando estava sendo dada. Muitas pessoas que têm esse espírito proativo, elas muitas vezes estão seguindo a sua própria agenda. Enquanto Saul está reunindo todo o exército para dar uma voz de comando, ele decide o que quer fazer, ele decide aonde vai fazer. Quando está fora, pede informação porque não estava ali para ter o alinhamento e depois ainda questiona o que foi dito, que ele nem ouviu e nem estava alinhado. Será que você já viu esse filme? Eu tenho visto isso muitas vezes, não é apenas na minha igreja, na equipe dos nossos líderes, mas em todo lugar. E muitas vezes nós não conseguimos, porque olhamos para aquele herói. Jonatas derrubou a guarnição dos filisteus, foi a vitória dele que gerou medo, e aí Saul entra no vácuo, então ele é um instrumento de Deus. Nós precisamos entender que, embora Deus tenha usado aquela situação, no momento final, Deus diz: na minha opinião, Jonatas está errado e precisa ser julgado pelo que fez. Muita gente dentro das nossas igrejas estão juntos, mas não nos representam. Estão seguindo a sua própria agenda, estão agindo como verdadeiros aventureiros, têm iniciativa, têm proatividade, têm conquista, mas não estão se movendo dentro da unidade. Então, o que eu e você precisamos entender é que o assunto é sério. Agora, como eu falei antes, unidade não é uniformidade porque as pessoas são diferentes. Mas como podemos unir e alinhar as nossas diferenças numa mesma visão? Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1 e no versículo 10, nós temos uma instrução que muitas vezes me parecia assim, impossível de ser seguida. No entanto, o que nós temos que levar em conta é que Deus não pediria de nós algo que não pode ser feito, né? Porque se não fosse possível, seria injusto da parte dele nos orientar a fazer algo que não pode ser feito.
Na verdade, algumas dessas instruções podem ser um verdadeiro desafio, mas não são impossíveis. A instrução é, Paulo diz assim, rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus. Rogar é falar com rogo, é um apelo, é implorar. Então, dá para, em tom de brincadeira, dizer que Paulo está apelando, literalmente, porque além de estar rogando, falando com rogo, ele diz em nome do Senhor Jesus Cristo. O que ele rogava? Que faleis todos a mesma coisa, que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Gente, fala sério, vamos pensar nisso. Falar todo mundo a mesma coisa, não tendo divisões, ser completamente e inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Então é para falar, sentir e pensar a mesma coisa. Isso é ser inteiramente unido. Falar, pensar e sentir a mesma coisa. Agora pergunto, nós vamos conseguir isso de forma automática? Não. Numa família como a minha, de 4 pessoas, quando chega a hora de decidir onde e o que vamos comer, a gente não consegue ter isso de forma automática? Como numa igreja que cresce, que tem milhares de pessoas, nós vamos esperar que automaticamente todo mundo fale, pense ou sinta a mesma coisa. Isso não vai acontecer de forma automática. Agora, é justamente esse aspecto de não ser automático, mas ser possível, que precisa nos levar a entender a forma prática. Como nós podemos viver isso? Então, lá na minha casa, a gente só conseguiu resolver o assunto porque eu me posicionei como governo, como liderança da casa, e eu disse como as coisas seriam. Procurei, obviamente, ouvindo o parecer de cada um, a vontade de cada um, de onde queria comer, o que queria comer, promover algo que incluísse todo mundo, mas eu decidi como as coisas seriam. Nós precisamos entender o papel da liderança. Eu sei que no passado já houve em muitos lugares abuso de autoridade. Isso não é algo que a Bíblia advogue, pelo contrário. Em 1 de Pedro, nós lemos de uma forma muito clara a advertência lá no capítulo 5, onde Pedro diz, rogo aos presbíteros que entre vós, eu presbítero juntamente com vocês, diz, apacentai o rebanho. Aí ele diz assim, não como dominadores do povo. Isso significa que nós não podemos confundir autoridade com autoritarismo. São duas coisas distintas. O próprio Jesus mostrou um tipo de liderança que era servidora, nunca foi abusiva. Mas muitas vezes, nós, até por causa de alguns erros que aconteceram com algumas pessoas em alguns lugares, começamos a ter uma atitude generalizada contrária à autoridade, que é um princípio bíblico. Romanos 13 mostra que a autoridade é ministro de Deus e que quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus. Então, por exemplo, vamos deixar a igreja de lado um pouco. Dentro da família, Deus instituiu o governo e a autoridade. É por isso que o homem é chamado e tratado de o cabeça. Por quê? Porque precisa haver governo dentro da casa. E é responsabilidade do líder estabelecer a direção. Em Gênesis 18, 19, Deus diz para Abraão assim, porque eu o escolhi para que ele ordene a sua casa e aos seus filhos depois dele, que guardem o caminho do Senhor, que pratiquem a justiça e o juízo. No final, Deus termina dizendo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Deus está dizendo, Abraão, eu fiz promessas. Você quer viver as promessas? Você quer viver a realização? Quero. Deus diz, tem um trilho, meu filho. E você é o responsável por produzir alinhamento. Você vai ordenar os seus filhos a ter um posicionamento de guardar a minha palavra, de praticar a justiça e o juízo. Isso é liderança. Liderança é quando alguém se levanta com a voz de governo para dizer o seguinte, gente, se a gente tem que falar a mesma coisa, sentir a mesma coisa, pensar a mesma coisa e não é automático, então eu quero trazer o direcionamento do que nós vamos falar, do que nós vamos sentir e do que nós vamos pensar. Não estamos falando de elementos pessoais. Graças a Deus, o pastor Davi não tem autoridade da parte do Senhor para exigir que a gente seja todo mundo corintiano. Não é disso que nós estamos falando. No entanto, nós precisamos entender o que é liderança, o que é uma voz de comando. Essa voz de comando é uma autoridade dada por Deus que precisa ser obedecida e que precisa ser respeitada. Nós, muitas vezes, não conseguimos enxergar essa perspectiva bíblica, que é algo sério. Eu me lembro que algumas vezes tornei público que meus 2 filhos, tanto Israel como Alissa, cresceram debaixo de uma restrição que eu estabeleci. Qual era a restrição? Nenhum deles poderia namorar antes de completar 18 anos de idade. Um dia um pai que me ouviu falar sobre isso veio me questionar e disse, onde é que está na Bíblia que tem idade para namorar? Eu falei, meu amigo, está na Bíblia que o filho tem que obedecer ao pai. Se o filho tivesse que obedecer só a Deus, então
o pai não tinha papel ou função nenhuma. É lógico que o pai, como autoridade, não pode ir contra a autoridade de Deus, mas há assuntos dos quais Deus não deu detalhes. O livro de Hebreus diz que nossos pais nos corrigiam conforme melhor lhes pareciam. Então cada pai, segundo o bom senso, a sabedoria, o entendimento que tem, pode optar por um caminho que não necessariamente seja igual ao dos outros. Então nunca estabeleci isso como uma regra para toda a igreja, mas para meus filhos sim. Porque, embora Deus não disse qual é a idade, eu procurei apresentar para eles qual eram os argumentos. Eu disse: casamento não é união só de pessoas, é de propósito. Se vocês ainda nem entenderam o propósito de Deus para a vida de vocês, na adolescência, movido por hormônios e não por propósito, só se deixa apaixonar, se empolgar e vão comprometer o resto da vida de vocês com a direção impensada, eu não posso simplesmente assistir isso e depois culpá-los dizendo que foi escolha de vocês. Então, eu quero que vocês esperem até os 18 anos. E se aos 18 anos ainda não tiver clareza de propósito, vai esperar mais. Mas se tiver a clareza de propósito antes dos 18, também espera até os 18. E não exigir deles nada que eu e a Kelly, a mãe deles, não tivéssemos feito. Nenhum de nós namorou antes dos 18. Procuramos nos fortalecer em Deus, no nosso relacionamento, na busca de entendimento do propósito, antes de tomar essas decisões. Então, isso passou a ser uma regra na minha casa, mesmo que não seja uma regra na casa dos outros. Nós precisamos entender essa diferença. Eu lembro quando era criança e meus pais às vezes estabeleciam alguns tipos de regras e a gente não queria fazer aquilo. E qual era o argumento? Normalmente ele tentava dizer: mas todo mundo faz. Sabe o que minha mãe costumava dizer? Você não é todo mundo. Eu imaginava que isso era coisa só para a época que nós éramos crianças. Não imaginava que eu ia repetir a mesma coisa para meus filhos: você não é todo mundo. E não imaginava que ia ter que falar isso às vezes dentro da igreja para líderes adultos. Porque tem gente que chega, mas as outras igrejas estão fazendo, todo mundo está fazendo. Eu digo: você não é todo mundo. Aqui nós temos uma direção de Deus. Aqui nós temos um trilho, uma forma de nos mover, uma forma de trabalhar. Estou dizendo isso porque jamais vamos entender o que é o alinhamento que Deus espera se não tivermos essa compreensão. A Bíblia nos diz em Jeremias, no capítulo 35, uma história interessante. E eu quero começar aqui, encerrar o que estamos compartilhando a partir desse argumento. Jeremias 35, a partir do versículo 1, vou ler até o 8, diz assim: palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai à casa dos recabitas, fala com eles, leva-os à casa do Senhor a uma das câmaras e dá-lhes vinho a beber. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Rabazinias, aos irmãos e a todos os filhos deles e a toda a casa dos recabitas, e os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, e sobre a de Maazéias, filho de Salum, guarda do vestíbulo, e pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinhos e copos, e lhes disse: bebei vinho. Preste atenção, um profeta, um homem de Deus, reconhecidamente sério com o Senhor e porta-voz da parte de Deus, que reúne esses recabitas e diz: Deus mandou trazer vocês na casa de Deus, ele mandou oferecer desse vinho para vocês. Então é Deus oferecendo vinho. Percebe que a palavra de Deus não estabelecia restrição ao vinho, a não ser o excesso, no caso da embriaguez, o voto de um nazireu, um sacerdote quando ia ministrar no templo. Nós não estamos falando de algo que era proibido. Agora, qual foi a resposta deles? Verso 6 diz assim: mas eles disseram: não beberemos vinho. Você consegue imaginar isso? Jeremias está dizendo: Deus está servindo, mandou servir vinho para vocês. Eles dizem para Jeremias: fala para Deus que a gente declina, que nós não vamos aceitar o vinho que ele está nos oferecendo. Se há algo que você pode imaginar que possa soar desfeito, é isso. Mas Deus está oferecendo vinho para vocês, mas fala para ele que nós não vamos beber. Ele está mandando? Não. Ele está obrigando a gente a beber? Não. Então nós não vamos beber. Por que não? Olha a resposta deles. Porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou: nunca, jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Não edificareis casa, não fareis sementeira, não plantareis, nem possuireis vinha alguma, mas habitareis em tenda todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a terra em que viveis peregrinando. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto ele nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas, nem edificamos casa para habitação, não temos vinha, nem campo, nem semente. Qual é o posicionamento dessa turma? Nós vamos honrar aquilo que nosso pai nos
orientou a fazer. Qual é o posicionamento de Deus? Você acha que Deus está ali triste, ofendido? Puxa, estão recusando o meu vinho. Não, Deus já sabia que eles não iriam aceitar. E ele pede que Jeremias faça isso justamente para tomar isso como exemplo. Os versículos 18 e 19 dizem exatamente assim: a casa dos recabitas, disse Jeremias, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, pois que obedecesse ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardaste todos os seus preceitos, e tudo fizeste segundo vos ordenou. Por isso assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença. Sabe o que Deus está dizendo? Porque vocês decidiram honrar o pai de vocês. Eu vou abençoar vocês de uma forma singular. Mas o que ele pediu era comum? Não. Mas todo mundo não bebia vinho? Sim, mas é como se ao longo das gerações a voz de Jonadab estivesse se ecoando para todos os recabitas. Mas você não é todo mundo. Eu dei um comando para vocês. E eles decidiram honrar o pai, que é mandamento bíblico, lembre disso. E agora Deus está dizendo, eu vou abençoar vocês. Então, há algumas coisas que nós precisamos entender. Pastor, eu não entendo por que a liderança na INA não pode beber-se em outro lugar, porque você não é todo mundo, você não vai fazer o que todo mundo faz. Se os recabitas estão debaixo de um comando da voz paterna há muito tempo sobre não beber, isso simplesmente tem que ser acatado. E a gente não faz isso para agradar o homem, a gente faz entendendo que a autoridade coloca aquela pessoa que está em autoridade como um representante de Deus. E quando nós permitimos que o andar junto não seja só o estar no mesmo grupo, mas o alinhamento seja algo maior, onde lá no coração nós começamos a dizer, eu vou honrar por trás dessas regras particulares da casa, a autoridade que Deus colocou ali, isso traz bênção sobre as nossas vidas. É impossível todo mundo falar, pensar ou sentir a mesma coisa espontaneamente. A única forma de falarmos, pensarmos e sentirmos a mesma coisa é entendermos tudo que a Bíblia já nos mandou falar, pensar e sentir. E em alguns detalhes onde isso não é claramente tratado pela Bíblia, os líderes têm essa liberdade de definir isso. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e falei, olha, é impressionante como naquela briga, naquela discussão de Paulo com Barnabé sobre levar ou não levar João Marcos, ou como a maioria das pessoas parece tratar Barnabé de o certo e Paulo de o errado e intransigente. Mas eu falei para ele, você já percebeu qual foi o resultado daquilo? No final das contas, quem foi enviado pela igreja abençoada foi Paulo. Barnabé pega João Marcos, vai para outro canto. Mas a viagem que era para ser feita, quem realiza é Paulo. Agora, no lugar da equipe, Silas é colocado dentro desse time e eles são abençoados e enviados pela igreja. Me parece que a igreja estava dizendo, nessa distinção entre os dois, nós estamos com Paulo. O que é que Paulo estava fazendo? Ele diz, João Marcos teve a chance. Eu não sou o cara que não acredita nos outros. Eu acreditei, mas o menino vazou e desistiu no começo. Então, se é moleque, se é menino, se não tem estrutura, vai crescer primeiro, para depois que estiver se comportando como gente grande, poder aproveitar as oportunidades de gente grande. Agora, às vezes as pessoas taxam Paulo que não tinha coração. Esse mesmo Paulo lá na frente está dizendo que Marcos é útil, deu oportunidade novamente, mas ele tinha regras, ele tinha critérios. Uma vez estava hospedado na casa de um pastor, que não era o líder principal, ele era alguém de uma equipe, e esse camarada começou a queixar. Ele disse, cara, meu pastor exige que todo mundo vá na igreja de manhã orar. Onde é que isso está na Bíblia? Né? É quase como se ele estivesse tentando dizer, ele não nos trata como todo mundo. Eu olhei para ele e falei, você não é todo mundo. Se você tem um líder e você tinha que agradecer a Deus que esse cara é comprometido com a oração e que é isso na equipe, você tem que se sujeitar. Gente, muitas vezes nós queremos estar juntos sem estar junto. Queremos ser parte do time, queremos congregar, caminhar numa mesma equipe, mover na direção com uma agenda completamente diferente. Eu quero te dizer, isso não é, nunca foi antes, continua não sendo e nunca será algo bíblico. Se nós queremos fazer diferença, se nós queremos construir algo extraordinário em Deus, nós precisamos entender a necessidade de alinhamento, em primeiro lugar de informação, para a semelhança de Jonatas não estar completamente fora do que está acontecendo. Eu imagino que isso aconteça em todo lugar. Eu já vi na minha igreja e em muitas outras. Tem aquele líder que não vai na reunião de liderança. Mas ele, além de não ir na reunião de liderança, ele nem quer saber o que é que ele perdeu,
O que é que ele não ouviu? É quase como se ele dissesse, alguém que corra atrás de mim para tentar me dizer o que é que eu perdi. E muitas vezes a gente não tem esse alinhamento de informação. Foi o grande problema de Jonatas em relação a Saul. E eu quero te dizer, nós precisamos de alinhamento. Precisamos nos mover numa mesma direção. Mas o alinhamento, ele também precisa ser um alinhamento de coração. Segundo livro de Reis, nós temos uma palavra a respeito disso. No capítulo 10 e no versículo 15, a palavra de Deus diz o seguinte. De novo, nós temos Jonadab, filho de Recabe, na história. A Bíblia diz, tendo partido dali, está falando de Jeú, tendo partido dali, encontrou a Jonadab, filho de Recabe, que lhe vinha ao encontro. Jeú saudou-lhe e perguntou, tens tu sincero coração para comigo, como o meu é para contigo? Respondeu Jonadab, tenho. A resposta dele, então se tens, dá-me a mão. Jonadab deu-lhe a mão e Jeú fê-lo subir consigo no carro. Anos atrás, ouvi uma palavra do pastor Samuel Júnior, lá de Araçatuba, falando da mão e do coração, a mensagem extraordinária. Ele está dizendo que antes de estender a mão e chamar alguém para estar no carro conosco, nós precisamos questionar, o coração está junto, está alinhado? Por quê? Porque para trabalhar junto nós precisamos desse nível de alinhamento. Nós precisamos entender que muito do reino de Deus vem sendo comprometido, sabotado, porque nós queremos ter a nossa própria agenda. Eu me lembro que quando eu era garoto, muitas vezes meu pai dizia, enquanto morar debaixo do meu teto, as minhas regras. Quando você tiver o seu teto, as suas regras. E sabe, tem pessoas que elas simplesmente não querem se submeter, não querem se alinhar. Elas não percebem o dano que estão trazendo para si, porque a Bíblia diz que quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus. E elas não percebem o dano que estão promovendo para o reino de Deus, porque sabotam aquilo que poderia ser conquistas muito maiores que Deus tem idealizado para nós. Eu sei que eu não estou falando aqui como pastor de vocês, mas baseado, fundamentado nas Escrituras e debaixo de um direcionamento profético. Eu quero trazer uma palavra de advertência ao seu coração. Não siga a sua própria agenda. Se no seu coração não há compatibilidade nenhuma com o propósito, com a forma de conduzir as coisas dessa liderança, eu quero dizer, talvez você esteja no lugar errado, mas não são os seus líderes que são errados. Deus os colocou. Deus um dia vai tratar com eles e haverá prestação de contas deles para com Deus. E qualquer assunto entre o que Deus delegou e a forma como eles decidiram fazer será entre eles e Deus. Para quem está debaixo de autoridade, nós precisamos ter um coração que diga, eu vou servir de forma correta. Eu sei, repito o que eu vou falar, no passado já houve muito abuso. Mas não é por causa do erro de alguns do passado que nós vamos ter uma conduta de anular aquilo que é claro na revelação bíblica. Meu apelo ao seu coração. E repito, nesses dias, o propósito do Realinhe, acredito que é muito mais falar de um novo formato de ministério e trabalho. Mas o que Deus falou no meu coração, eu quero compartilhar com você. Usando o velho e antigo jargão pentecostal, o recado era esse. Minha oração é que você, de fato, permita que essas verdades sejam bem digeridas aí no seu coração e que você se permita ser trabalhado por Deus. Eu quero terminar orando com vocês. Pai, eu coloco diante do Senhor a vida de cada um dos meus irmãos e irmãs. Nós compartilhamos princípios da Tua palavra de uma forma genérica. Mas só o Teu Espírito, e é isso que nós oramos agora, pode trazer aplicação personalizada no coração de cada um. Nós clamamos por isso. Oramos pelo sopro do Teu Espírito Santo. Oramos que o Senhor, de fato, estenda graça e favor sobre cada um. Que possamos ter dias, ó Deus, onde aqueles que têm que se arrepender de seguir sua própria agenda e coração, daqueles que estão batendo o pé e precisando ouvir que alguém lhes diga, você não é todo mundo, que eles possam, de fato, entender que estão ferindo e quebrando princípios do reino de Deus. E que, debaixo do temor do Senhor, porque sei que temem o Senhor, que possam se permitir ter alinhamento, em primeiro lugar, com o Senhor, com os princípios da Tua palavra, e também com a liderança. Eu oro por um tempo onde, ó Deus, não importa o quanto esse ministério tem crescido, que o Senhor faça que essa multidão tenha o mesmo coração, se mova no mesmo trilho e no mesmo propósito, e que eles possam viver o cumprimento de cada uma das promessas que o Senhor tem feito, de realizações extraordinárias, sobrenaturais, para a glória de Deus. Traz sabedoria do alto,
Traz o direcionamento do teu Espírito Santo. Traga a aplicação prática da tua palavra a cada um deles que só o Senhor pode fazer. E que haja no coração de cada um a disposição não só de estabelecer um concerto com o Senhor, mas se for necessário um concerto com os seus líderes. E que haja um recomeço que os leve a um lugar ainda não alcançado de realização para a glória de Deus. Eu oro em nome de Jesus. Amém.